Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade 7 de Ciências da Natureza, que fala sobre calor e temperatura na prática, ou seja, nós vamos observar várias situações, dentre essas muitas que ocorrem no cotidiano de vocês, estudantes, e que nós temos o calor envolvido, esse conceito tão importante em termodinâmica, dentro dos estudos dos fenômenos que envolvem a propagação de calor em diferentes situações. Então vamos lá, questão 1. Em nosso cotidiano, podemos observar várias situações que envolvem o ganho ou a perda de calor de um corpo ou sistema. Tais processos ocorrem a todo momento e nos demonstram como o calor pode influenciar na temperatura, estado físico e características de um material observado. Analise a figura a seguir. Aí na questão, que vai aparecer aqui para vocês, aparece um ambiente e nesse ambiente eu tenho uma xícara de café bem quente e no outro eu tenho um copo com água gelada e dentro desse copo eu tenho cubos de gelo. Analisando essa figura e com a pergunta central, em algumas horas, o que irá acontecer com esses dois sistemas? Eu quero que você responda. Em sua opinião, é possível que esses dois líquidos representados na imagem acima tenham a mesma temperatura em algum momento? Explique. Então, eu quero que você explique se existe a possibilidade de, em algum momento, passado essas horas, a gente consiga que tanto a xícara de café com café, tanto o copo com água tenham a mesma temperatura. Isso é possível? Quem estudou, acompanhou direitinho as nossas aulas, viu que sim. Por quê? Porque quando eu tenho um sistema, objetos com temperaturas diferentes, eles vão tender a ceder calor para o outro, ou seja, o que tem uma temperatura maior vai ceder calor para aquele que tem a temperatura menor, e isso vai acontecer até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O calor, ele está presente tanto na xícara de café, tanto no copo com água, tanto no meio ambiente, só que em quantidades diferentes. Aqui eu tenho que a xícara de café ela está com a temperatura alta, porque o café está muito quente. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, o café ele vai tender a igualar a sua temperatura com o meio ambiente. Então, o que vai acontecer? Para que ele atinja a mesma temperatura que o meio ambiente, ele vai começar a perder calor. E ele vai esfriando, 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 até ele igualar a sua temperatura com a temperatura do meio ambiente. É por isso que se você pegar uma coisa muito quente e deixar em cima da mesa ou na pia, vai chegar uma hora que ele vai ficar com a temperatura ambiente. Então, vai descongelar, vai esfriar bastante, por aí. Já o copo com água gelada, com o tempo, ele também vai tender a igualar a sua temperatura com o meio ambiente. E o que vai acontecer? Ele vai começar a ganhar calor, porque como a temperatura dele está menor que a temperatura do meio ambiente, a tendência dele é ganhar calor para que a sua temperatura aumente até o momento que se iguale com a temperatura do meio. Se o café igualou sua temperatura com o meio e o copo com água também igualou, então nós teremos que tanto a xícara de café quanto o copo e o meio ambiente vão ter a mesma temperatura. Então, nós dizemos que esses três itens que formam um sistema atingiram o equilíbrio térmico, onde eu observo que A, B e C, no caso, xícara de café, copo com água e o meio, tem a mesma temperatura. Ou seja, o mesmo grau de agitação das moléculas ou partículas que compõem a sua estrutura. E aqui, como resposta no gabarito, coloquei o seguinte: percebam que os corpos tendem a ficar com a mesma temperatura do ambiente, dessa forma, entrando no chamado equilíbrio térmico, sendo que este calor é transmitido pelo ambiente ao redor. Sendo assim, o café vai esfriar e o gelo vai derreter. Os objetos quentes perdem calor para o meio ambiente, dessa forma as temperaturas se igualarão em algum momento do dia, que foi o que eu expliquei para vocês. Na questão 2, vocês vão relacionar os termos que eu vou citar a seguir, a sua definição adequada. Então, eu tenho A, sensação térmica, B, temperatura e calor, e C, B, a temperatura e C, calor. Então, eu tenho três definições e a gente vai observar qual dessas se encaixa melhor para cada conceito. Então, eu tenho no primeiro, é a energia térmica que passa de um corpo
de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Esse conceito se aplica a calor, temperatura ou sensação térmica? A calor, que é uma energia em trânsito, que pode ser transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura, onde o calor vai ser transferido do corpo que tem maior temperatura para o corpo com menor temperatura. E essa troca vai acontecer até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Então, esse primeiro item vai ser calor, então vai ser C. No segundo, vai estar escrito assim: é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida de agitação das moléculas que compõem um corpo. Nós estamos falando de que conceito? Temperatura, que é a medida da agitação das partículas que compõem um sistema. Temperatura. E o último vai sobrar a sensação térmica. O que seria essa sensação térmica? São as informações do ambiente que recebemos da pele, pela pele, o maior órgão do nosso corpo, como frio, calor e etc. Ou seja, a sensação térmica ela só é percebida através de todo o sistema, de toda a estrutura sensorial da pele, que é o maior órgão do nosso corpo e que tem essa função de perceber esses estímulos externos, como o frio, o calor e tudo mais. Lembrando que a sensação térmica ela pode ser influenciada por vários outros fatores, como umidade, chuva, vento, tudo isso influencia na sensação térmica, que é como nós percebemos o meio. Não é a temperatura real, é aquilo que nós percebemos. Ou seja, a sensação térmica pode ser maior do que a temperatura real ou menor do que a temperatura real. E a 3 pede o seguinte: leia o texto e complete com as palavras a seguir de forma que o torne coerente. Então, eu tenho 4 palavras para que eu possa organizar em um texto. Então, eu tenho evaporação da água, temperatura, calor e frio. Então, eu vou ler para vocês o texto, vou falar onde estão as lacunas e a gente vai colocar as palavras no devido lugar. Após o banho, em um chuveiro ou em uma pia, às vezes sentimos um pouco de... Primeira lacuna. Ponto. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a... Segunda lacuna, vírgula. Por esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados. Ponto. Tal fato ocorre porque a fina camada de água que adere à nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor. Por isso temos a sensação de frio. Ponto. Sentimos mais frio ainda quando está ventando, vírgula, pois o vento intensifica a... Quarta lacuna, que provoca o abaixamento da temperatura da água. Ou seja, a gente vai pegar evaporação da água, temperatura, calor e frio e vamos colocar aqui no texto. Então, vamos começar de novo. Após o banho, seja em um chuveiro ou em uma piscina, às vezes sentimos um pouco de frio. Que o frio, nós entendemos o frio como ausência de calor, ou seja, quando não existe calor dentro de um sistema, ou quando nós perdemos uma quantidade significativa de calor para o meio ambiente ou para um outro corpo, nós dizemos que estamos com frio. Então, primeira lacuna, frio, ponto. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a... O que faz baixar a evaporação de um líquido? A temperatura. Então, a segunda lacuna, temperatura, vírgula. Por esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados, ponto. Tal fato ocorre porque a fina camada de água que adere à nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor, vírgula. Terceira lacuna será calor, vírgula. Por isso temos a sensação de frio. Sentimos mais frio ainda quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água, quarta lacuna, que provoca o abaixamento da temperatura da água. Ou seja, para ficar correta essa questão, qual vai ser a sequência? Primeira lacuna, frio. Segunda lacuna, temperatura. Terceira lacuna, calor. E quarta lacuna, evaporação de água. Agora, nós vamos para a questão 4. Na questão 4, nós temos o seguinte questionamento. Quando estamos com frio, usamos roupas de lã. Isso é uma verdade. Por que isso acontece? Aí eu tenho as alternativas. E tem A. Porque ela é uma fonte de calor. B. Ela é um bom absorvente de calor. C. É um bom condutor de calor. Ou D. Ela impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Então, nós vamos analisar. Quando nós utilizamos a lã, ela vai funcionar como um isolante. Ela vai impedir que você perca calor para o meio ambiente. Por quê? Se nós estamos em um dia muito frio,
a temperatura do seu corpo vai estar bem maior do que a temperatura do meio. E o que vai tender a acontecer? O sistema, você e o meio ambiente vão tender ao equilíbrio térmico. E para que isso aconteça, o corpo de maior temperatura vai perder calor para o corpo de menor temperatura, ou por meio, se ele estiver com menor temperatura. Então, se o dia está muito frio, a tendência é que você perca calor para o ambiente, para que haja o equilíbrio das temperaturas. Só que você não quer isso no dia frio, você quer continuar quentinho para você conseguir fazer suas coisas, correto? Então, o que vai acontecer? Você precisa se agasalhar. Por quê? Porque você se agasalhando, você vai colocar uma barreira que vai impedir para que você não perca calor para o meio ambiente. E aí nós temos barreiras e barreiras. Então, quanto melhor for o material do seu agasalho, melhor será essa barreira. Então, por isso nós utilizamos, por exemplo, os agasalhos, os casacos de lã. Por quê? Porque eles conseguem isolar bem. Então, você não vai perder calor para o meio ambiente e vai continuar quentinho. Então, a letra A fala que ela é uma fonte de calor. A lã não é fonte de calor. B, ela é um bom absorvente de calor. Ela não absorve calor. Até porque você só usa o casaco de lã em dias frios, muito frios. Então, não tem como você absorver uma quantidade expressiva de calor do meio. Letra C, ele é um bom condutor de calor? Não. Na verdade, a lã, ela não tem função de condutora de calor. E D, ela impede que o calor do corpo se propague para o meio externo. Isso. Ela não vai deixar com que você perca calor para o meio ambiente. Então, você vai continuar quentinho. Então, a alternativa certa é a letra D. Questão 5. O termômetro é um aparelho utilizado para fazer medidas de temperatura, que pode ser encontrado em 3 escalas, na escala Celsius, na escala Kelvin e Fahrenheit. No Brasil, a escala de temperatura mais usada é. Vocês não podem errar isso aqui. Isso é conhecimento que pode ser visto na prática. Qualquer lugar que você observar a temperatura de um local, de um produto ou de um sistema, sempre vai vir, por exemplo, hoje a temperatura aqui na nossa cidade é de 23 graus, aí tem um Czinho na frente. Aquele Czinho representa que a escala que nós utilizamos é a escala Celsius. Então, a escala padrão que é utilizada no Brasil é a escala Celsius, não se esqueçam. Ela não é utilizada apenas no Brasil, ela é utilizada na maioria dos países que nós temos aí. Então, é importante que vocês não se esqueçam que a escala utilizada no nosso país é a escala Celsius. Então, vai ser letra A. Não se esqueçam. Questão 6. Qual é a escala termométrica que também é conhecida como escala absoluta? É a escala Kelvin, porque é uma escala que ela vai ter o zero absoluto. Ela não é utilizada na prática por nenhum país, mas ela é utilizada em muitos experimentos científicos. Então, ela é uma escala absoluta e considerada por muitos como científica, porque ela é utilizada muito para fazer experimentos, esse tipo de prática. Não na prática, por exemplo, você conhecer um país e lá naquele país a temperatura ser dada em Kelvin. Isso não vai acontecer. Então, essa escala que nós chamamos de absoluta é a escala Kelvin, portanto, vai ser a alternativa B. E na questão 7, observem aqui. A figura abaixo ilustra um princípio físico em que após 2 ou mais corpos trocarem calor e então alcançarem a mesma temperatura entre si, passam a ter a mesma temperatura. Esse princípio é conhecido como... Já falei muito disso nessa aula. Eu tenho 2 corpos. Um está quente e o outro está frio, como está representado na figura. A tendência desses 2 corpos é trocar calor. Em que sentido essa troca vai acontecer? Do corpo com maior temperatura, do corpo com menor temperatura. Porque o corpo com maior temperatura ele vai ter mais energia associada. Então, esse corpo com maior temperatura vai começar a ceder calor para o corpo que tem menos temperatura, até que os dois tenham a mesma temperatura. Então, por exemplo, eu tenho um corpo que está com temperatura de 60 graus e o outro com 15. O corpo com 60 graus vai começar a transmitir essa energia para o corpo com 15 graus, até que os dois tenham a mesma temperatura. Por exemplo, tem 30 ou 35 graus Celsius. Quando os dois atingirem a mesma temperatura, essa troca de calor vai cessar. E nós dizemos que esses 2 corpos estão em equilíbrio térmico, que é quando a temperatura dos dois se encontra a mesma. Então, vai ser letra C. Vocês não podem, em hipótese alguma, se esquecer desse conceito, porque
Nós vamos trabalhar com ele basicamente toda essa caminhada, falando sobre termologia, o estudo do calor e dos processos que envolvem o calor. E sempre temos que conseguir associar quais são as características que são presentes em qualquer processo de transferência de calor, seja propagação, seja propagação por condução, convecção ou irradiação. Perfeito? Eu espero que vocês tenham entendido. Me tragam dúvidas, questionamentos, sugestões, que nós sempre vamos crescendo aí nesse nosso estudo sobre termologia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar e bons estudos.